Meus amados irmãos, queridos amigos e amigas, que a graça maravilhosa do nosso Deus, a comunhão do Espírito Santo e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Estamos em uma semana especial. Desde já agradeço a você por assistir meus vídeos, compartilhar e curtir. Oremos. Maravilhoso Deus, Criador dos céus e da terra, muito obrigado, Senhor, pelo despertar de mais um dia, pela oportunidade de te adorar, pela oportunidade de trabalhar, pela oportunidade de comer, de andar, de vestir. Ou não, Senhor, quem sabe nesse dia alguns dos nossos amigos ou irmãos que estão assistindo a essa mensagem estão passando por um problema de saúde, estão passando por um problema pessoal, um problema familiar, estão desempregados, estão sem o pão de cada dia. Meu Deus, nessa hora abre as janelas dos céus para abençoar cada um dos teus filhos e filhas que assistem a essa mensagem. Fale ao nosso coração, resolve os nossos problemas, cure as nossas doenças, sara-nos de nossas doenças, nossas enfermidades. Nós agora pedimos a unção do Espírito Santo para entender a tua palavra. Fala conosco, ensina-nos. Nós oramos e te agradecemos, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, nós estamos analisando essa semana o Salmo 11. Salmo 11, versículo 3, diz: Ora, destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Então hoje nós vamos analisar apenas um deles. Nós vamos começar com a verdade. Nós vamos analisar um pouquinho o que é a verdade e por que a Bíblia diz que ela desapareceu da terra. Vamos para alguns textos da Bíblia. Primeiro, abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 5, verso 6. Este é aquele que veio por meio da água e do sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com sangue. E o Espírito Santo é o que dá testemunho, porque o Espírito Santo é a verdade. Então nós vemos em 1 João, capítulo 5, versículo 6, que o Espírito Santo é a verdade. Então o Espírito Santo não é uma coisa, não é um objeto. O Espírito Santo não é algo que a gente possa manipular ao nosso bel prazer. Não, o Espírito Santo é uma pessoa. De Jesus Cristo está escrito, João capítulo 14, versículo 6, está escrito de Jesus Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então veja que a verdade aqui é definida como uma pessoa. Jesus Cristo é a verdade. Jesus Cristo disse que o Espírito Santo é a verdade. João capítulo 16, versículo 8 e versículo 13. Quando o Espírito da verdade vier, ele vos convencerá de toda a verdade. Então o Espírito Santo é a verdade e Jesus Cristo é a verdade. E a Bíblia? João capítulo 17, versículo 17. Está escrito, João 17, verso 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O que é a verdade? Agora, veja, a palavra de Deus é a verdade. Ou seja, Jesus Cristo, quando confrontou o diabo, Mateus capítulo 4, ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Meus amados,
se Jesus Cristo é a verdade, a Bíblia é a verdade, o Espírito Santo é a verdade, Jeremias diz que Deus é a verdade. Jeremias capítulo 10, versículo 10. Mas o Senhor, Deus, é a verdade. Em algumas versões vai dizer, mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo, Rei eterno, e o seu furor, e do seu furor treme toda a terra. Então observe, Deus é a verdade, pessoa. Jesus Cristo é a verdade, pessoa. O Espírito Santo é a verdade, pessoa. A Bíblia é a verdade, palavra de Deus. Aquilo que saiu da boca de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. A Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. Foram homens inspirados por Deus que escreveram a Bíblia, mas ela não é palavra de homem. Ela não é palavra da vontade humana, ela não é invenção da cabeça do homem. A Bíblia é a verdade porque ela é a palavra de Deus. É a orientação de Deus para mim e para você, para nós. É o guia seguro para um relacionamento perfeito com Deus. Mas no Salmo 119, nós encontramos que a lei também é a verdade. Versículo 142 está escrito: a tua justiça é justiça eterna. Nós estamos estudando essa semana os 4 fundamentos do governo de Deus: verdade, justiça, amor e lei. E aqui diz, a tua justiça é justiça eterna. Salmo 119, versículo 142. E a tua lei é a própria verdade. A questão toda hoje é que o ser humano quer destruir a palavra, o ser humano quer destruir a verdade, o ser humano quer realmente acabar, cortar qualquer ligação do homem com Deus. Religião, lembra? Religião, religação. Enquanto Deus trabalha para religar o homem com ele, o ser humano está trabalhando para destruir esse relacionamento, para separar o homem de Deus, para fazer com que o homem busque refúgio em qualquer coisa, menos em Deus. E aí a gente conhece frases famosas, como aquela que diz que a religião é o ópio do povo. Ópio é droga. A religião é uma droga. Deus é uma utopia. Deus não existe, Ele não é capaz de resolver os meus problemas, Ele não é capaz de solucionar os conflitos que eu tenho dentro de mim. E o maior conflito do ser humano é saber por que ele está aqui. Por que eu sofro? Por que eu não sou feliz? Por que as coisas ruins acontecem aqui? Então essa semana nós temos que definir essa questão aí. Agora, a Bíblia diz que a verdade está sendo destruída. Vamos para os textos, vamos para Daniel capítulo 8, que diz que se levantaria um poder para destruir a verdade. Nós vimos, veja, Deus é a verdade, Jesus Cristo é a verdade, o Espírito Santo é a verdade, a lei aqui, a gente vai colocar todo o Velho Testamento, mas vamos colocar as leis de Deus é a verdade, né? E a Bíblia é a verdade. Então nós temos aqui um pilar de verdades que são indestrutíveis. A lei é eterna. A Bíblia diz, a lei é eterna. Deus é eterno. A justiça de Deus é justiça eterna, está escrito. A verdade é eterna, está escrito. O amor de Deus não muda, é incondicional. Nós vamos trabalhar isso aí. Agora em Daniel capítulo 8 diz que se levantaria um poder político. E esse poder político assumiria também um poder religioso. E ao assumir o poder político e religioso, esse poder faria uma coisa terrível. Ele lançaria a verdade por terra.
Veja, Daniel capítulo 8, versículo 12 a 14. Vamos ler o versículo 12, está escrito assim: o exército lhe foi entregue com o sacrifício diário, por causa da transgressão, deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Versículo 13: depois ouvi um santo que falava e disse a outro santo, àquele que falava: até quando durará esse sacrifício diário da transgressão assoladora e da visão em que é entregue o santuário e o exército para serem pisados? A verdade de Deus jogada por terra para ser pisoteada. Versículo 14 diz: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Veja, um poder se levantaria no tempo de Daniel, cerca de 500 anos antes de Jesus Cristo. Ele já profetizou que mesmo lá no período dele se levantaria um poder político-religioso para destruir a verdade. Ele lançaria a verdade por terra. Que verdade é essa? Veja, a verdade sobre Deus, a verdade sobre a lei, a verdade sobre Jesus Cristo, a verdade sobre o Espírito Santo. Existe hoje um movimento mundial tentando destruir e destronar Deus da vida humana. Davi começa o Salmo 11 dizendo: no Senhor eu me refugio. Como vocês podem me pedir para fugir para um monte diferente? Como vocês podem me pedir para ir buscar refúgio em outro monte? Em outra fonte de esperança, de prazer, de alegria e de felicidade? Destruídos os fundamentos, o que pode fazer o justo? E o primeiro fundamento que nós estamos analisando essa semana é a verdade. Vimos que Deus é a verdade, Jesus Cristo é a verdade, o Espírito Santo é a verdade, a lei é a verdade e a Bíblia é a verdade. E agora um poder político-religioso, e a gente pode dizer que no século 20 e 21, agora um poder religioso quer destruir a verdade. Vamos para Oséias capítulo 4, versículo 1, 2 e 3. Veja o que está escrito. Veja o que está escrito. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com todos os habitantes da terra. Porque na terra não há o que? Verdade. Não há verdade. E o que prevalece? Se o homem quer destruir a verdade, o que prevalece? Oséias capítulo 4, continue lendo, versículo 1 ainda. Porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que prevalece na terra é perjurar, mentir, matar, furtar, adulterar, arrombamentos e arrombamentos, homicídios e homicídios. Por isso a terra está de luto e todos os que moram nela desfalecem, como os animais do campo e com as aves dos céus, até os peixes do mar perecem. E todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como um sacerdote aos quais ele acusa. Veja, Oséias diz que na terra duas coisas desapareceram da terra: verdade e amor. Nós vamos trabalhar amor depois. Hoje não dá para a gente trabalhar os dois, porque é muita coisa. Nós temos um outro versículo da Bíblia, meus amados, que fala que a verdade anda bêbada nas ruas. Mas calma, vamos analisar primeiro Oséias. Oséias disse que os homens, os seres humanos, destruíram a verdade e o amor e substituíram a verdade por três coisas terríveis: mentir, matar e roubar. Jesus Cristo disse em João 10:11, ou é 10:10 ou é 10:11, que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Satanás se levantou no céu para tentar destruir a verdade.
No conflito entre o bem e o mal no céu, Satanás disse que Deus não era verdadeiro. E levou 1 de cada 3 anjos a se rebelar contra Deus. Veja, milhões e milhões de anjos saíram do céu junto com Satanás. Por quê? Porque ele disse que Deus não é a verdade. E que Deus não falava a verdade aos anjos. E que Deus não amava. Mas vamos trabalhar a questão do amor outro dia. Na nossa live do amor. No fundamento do amor. Mas na guerra entre Deus e Satanás, a luta de Satanás é levar o ser humano a acreditar que Deus não existe ou que ele é mentiroso e que ele não cuida dos seres humanos. E aí o que prevalece na terra? Mentira. E o pior de tudo é que até nós cristãos, admitimos e aceitamos que todo mundo mente. Todo mundo mente. E aí nós nos conformamos com essa doutrina, com essa teologia de que todo mundo mente. Então aí nós normatizamos a mentira. Tornamos a mentira normal. É normal mentir. O pai mente para o filho, o pai mente para a esposa, o marido mente para a esposa, dizendo que estava com os amigos no bar, quando na verdade ele estava no motel com a amante, ou na casa da amante. Ele mente que perdeu o dinheiro e a carteira e o dinheiro, quando na verdade ele jogou tudo e desperdiçou o dinheiro da família em jogos de azar. Nós mentimos o tempo todo e achamos isso normal. Muito bom. Nós gostamos da mentira. Deus tem uma contenda, diz o texto de Oséias, Deus tem uma contenda com os habitantes da terra, porque na terra não tem verdade nem amor. E agora o que os homens querem? O que é que os homens substituíram? E lembre-se que dessa semana nós estamos trabalhando a questão de fonte de prazer, fonte de alegria, fonte de satisfação, fonte de felicidade. O ser humano tentando ser feliz, vivendo uma mentira atrás da outra. Coisa terrível. Mas Oséias diz que o resultado dessa mentira é que o ser humano, para conquistar essa tal felicidade, essa tal alegria, ele é capaz de qualquer coisa. E se você assistir jornal, se você ler noticiário impressos em jornais, ou assistir os telejornais na televisão, me diga qual é o dia que não aparece questão de sequestro, roubos, latrocínios, homicídios e tantas outras coisas. Por que o ser humano está fazendo isso? Porque ele quer ser feliz, ele quer ter poder, ele quer ter satisfação, ele quer ter prazer. Então, para isso, ele vai pisar nos outros. Não esqueça do Salmo 10. Veja, Lúcifer, que foi expulso do céu com anjos, veio parar aqui. E, infelizmente, Adão e Eva cederam à tentação de acreditar na ilusão de que se eles comessem da árvore, eles seriam mais inteligentes a ponto de se tornar iguais a Deus. Ora, se eu me torno independente de Deus e sou capaz de dirigir a minha vida como Deus dirige, então eu não preciso de Deus. Acontece que para eu ser feliz eu preciso de coisas. Eu preciso de alguns requisitos de satisfação, de alegria, de prazer, de felicidade. E aí Oséias diz que quando o homem destruiu a verdade, ele agora começou a matar, a roubar e a destruir. E o que a gente vê hoje é isso: homicídios e mais homicídios, arrombamentos. Você não tem assim, vontade de sair de casa, porque você sabe, se você sair de casa, o dono chega e arromba e leva tudo.
Sua casa tem fechadura, tem cadeado, tem portão elétrico, tem cerca elétrica, tem cachorro, você paga a segurança para ficar vigiando sua rua. Não estamos mais seguros em lugar nenhum. Cidades grandes, cidades pequenas, a violência tomou conta das ruas. Por quê? Porque a verdade foi lançada por terra. Já que a verdade é relativa, cada um tem sua verdade, então eu tenho que fazer a minha verdade. E ao fazer a minha verdade, o resto que se dane. E aí o ser humano começou a atropelar uns aos outros, destruindo esse fundamento de Deus. O que pode fazer o justo? Vamos para Isaías, que tem um outro texto aqui de Isaías que é chocante. Isaías... Deixa eu pegar o texto aqui para que a gente não... Isaías capítulo 59, versículos 14 e 15. Isaías capítulo 59, versículos 14 e 15. Para mim é um texto mais chocante do que o de Oséias. Porque esse aqui, eu não nego a verdade. Mas aqui eu misturo a verdade com algumas coisinhas que realmente me seja conveniente. Então eu embriago a verdade para que ela e a mentira sejam a mesma coisa. Observe, Isaías capítulo 59, verso 14, está escrito: pelo que o direito se retirou, a justiça se pôs longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas, pelas praças, e a retidão não pode entrar. Se Oséias diz que a verdade foi destruída, Oséias e Daniel dizem que a verdade foi lançada por terra para ser pisada, destruída, o livro de Isaías diz que o ser humano deu um jeito de misturar a verdade com a mentira. Ou seja, embriagou a verdade, adulterou a verdade. Ou seja, a verdade não deixou de ser verdade, mas ela é questionável. Você está entendendo o que eu estou falando? A verdade é questionável. Ora, se a verdade é questionável, então a gente pode questionar a existência de Deus, a gente pode questionar a Bíblia, a gente pode questionar a morte de Jesus Cristo, a gente pode questionar a existência do Espírito Santo, a gente pode questionar a validade da lei. Nós vamos trabalhar ainda a questão da lei, mas veja, quando o ser humano... Veja que o objetivo do ser humano é ser feliz, é ter paz, é ter alegria, ter felicidade. E o que o texto está dizendo? Que aqui a justiça recuou, se pôs longe, né? O direito, aí verso 14, o direito se retirou, essas coisas não têm pacto com a mentira. Deus não tem pacto com a mentira. Vamos parar com essa ideia. Muita gente... gente, olha, você pode ler livros hoje, livros religiosos, grandes vultos religiosos, pastores, clérigos, sacerdotes, muita gente boa, escritores famosos no mundo religioso hoje, defendendo essa teoria de que a verdade é relativa. O relativismo tomou conta de todos os escritos modernos, em que você não pode sequer dizer ou afirmar que algo é verdadeiro. Não, é questionável. Tudo é questionável, inclusive a Bíblia. Então vamos questionar a Bíblia. Vamos ver se o que está na Bíblia realmente é verdadeiro.
Ora, então se a Bíblia diz que ela é a verdade, que Deus é a verdade, o Espírito Santo é a verdade, o Espírito Santo é o autor da Bíblia. Foi ele que falou aos profetas para que escrevessem. Então, se a Bíblia não é a verdade, se a lei não é a verdade, se Deus não é a verdade, se o Espírito Santo não é a verdade, se Jesus Cristo não é uma verdade absoluta, então tudo é questionável. Então nós vamos fazer como Raul Seixas tentou, né? Misturar, fazer o casamento de Deus com o diabo. Vamos misturar. Não. Está escrito na Bíblia. Não faça assim. É sim, sim, não, não. É o que está escrito. Agora nós vamos tentar misturar o sim com o não. Nós vamos tentar unir a luz com as trevas. O certo com o errado. Não, mentira. Toda mentira é justificável. Você já ouviu essa frase? Toda mentira é justificável. A gente mente por alguma razão. Não existe nada de errado em mentir para você se dar bem. Não existe nada de errado em mentir para se dar bem. Percebe o que acontece com o ser humano? Eu minto para eu me dar bem. Para eu evitar um conflito, para eu evitar uma contrariedade, para eu evitar ser, digamos assim, punido pelo meu erro. Então a gente começa a defender o errado para que a gente possa ficar feliz, ficar em paz. Meus amados, eu quero trabalhar esses temas, e vocês já viram que a Bíblia é a verdade, nós não vamos questionar aqui. Embora o ser humano esteja fazendo de tudo para destruir a verdade, Deus não apoia isso. Agora a questão é, eu e você como cristãos, filhos e filhas de Deus, qual é a sua postura diante disso? Você vai continuar negando a verdade também? Para você não enfrentar oposição com quem está perto de você? E aqui eu quero concluir esse texto com a história de Caim. Deus chegou para Caim, Gênesis capítulo 4, você vai encontrar essa história do verso 4 até o versículo 7. Deus chegou para Caim e disse: Caim, o mal está cercando a tua casa, está cercando a tua vida. E ele quer te destruir. Agora, se você se cuidar, se você se proteger, você vai evitar o mal e você vai se dar bem. Você vai ser feliz. Caim nem prestou atenção no que Deus estava dizendo. Então, 3 atitudes de Caim em relação ao que Deus disse. E que talvez hoje muita gente também está fazendo a mesma coisa. E eu quero desafiar a mim e a você, como cristão, como filhos e filhas de Deus, a tomar uma posição, porque eu disse na live de ontem, nós precisamos tomar uma posição. Ninguém vai ficar neutro nesse conflito. Ou você está do lado da verdade, ou você está do lado da mentira, ou você se coloca como um defensor do que é certo, ou você acaba aceitando o errado como uma coisa natural na sua vida, e isso vai fazer parte do seu caráter, vai fazer parte das suas escolhas, vai fazer parte das suas decisões. Caim, primeiro, ele ignorou o conselho de Deus. Meus amados, cuidado, não ignore o que Deus diz. Não ignore a palavra. Ele ignorou. Depois que ele matou Abel, Deus questionou ele: onde está Abel? E Deus disse, e Caim disse: eu por acaso eu tenho responsabilidade com meu irmão? O que eu ganho em proteger meu irmão, em cuidar do meu irmão? O que eu ganho? Então a segunda atitude de Caim é a atitude do egocentrismo, do egoísmo. Eu primeiro. Então nessa ideia de você defender ou não a mentira,
nós temos que ver por que nós fazemos isso. E às vezes até o fato de você escolher uma igreja, uma religião para seguir, já leva você a questionar. Por que você está seguindo essa igreja? Por que você está fazendo isso? O Deus não vai julgar as nossas ações. Se você quiser entender um pouco mais disso, assista a minha série O Juízo de Deus. Eu tenho uma série no meu canal, O Juízo de Deus. Assista. Deus não vai julgar os meus atos, mas Deus vai julgar a motivação. O porquê que eu faço isso. Qual é a razão das minhas ações? Porque as ações é resultado, eu já disse, né? Quando Eva comeu do fruto, na verdade, ela já tinha aquele desejo de desobedecer a Deus. Comer do fruto foi consequência da separação de Deus. Pecado é separar-se de Deus. Então, Deus vai julgar a gente pelo fato da gente escolher viver sem Ele. Escolher viver sem Deus. Então, a pergunta de Davi para mim e para você é: destruído esse fundamento, o fundamento da verdade, e a gente está vendo como é que anda a sociedade hoje, ninguém confia mais em ninguém, e a mentira parece prevalecer em tudo. As pessoas mentem hoje, os tribunais estão aí para condenar inocentes e inocentar culpados, porque a verdade tropeça nas ruas, o direito se mantém distante. A justiça está de longe. Não existe verdade, não existe justiça nesse mundo. Nós vamos trabalhar a questão da justiça ainda. E a pergunta é: o que você vai fazer? Vai ficar indiferente, como Caim? Vai questionar: eu não ganho nada com isso? Vai trabalhar esse egoísmo por fato de dizer: não, eu não tenho responsabilidade com isso? Você é responsável, sim. Se a verdade tropeça, eu também sou responsável, porque a mentira está prevalecendo. Eu sou responsável. Por quê? Porque a Bíblia diz que é para a gente viver a verdade. Não esqueça a live de ontem, né? Aceitar, viver e praticar ou pregar. Aceitar, viver e pregar. Eu preciso promover a verdade. Eu preciso... A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 5, que a gente tem que parar de mentir e falar a verdade de cada um ao nosso próximo. Ah, Renivaldo, mas se eu falar a verdade, se eu falar a verdade para o meu cônjuge que eu o traí, o meu casamento vai acabar. Percebe que a gente não quer falar a verdade com medo de ser punido? Com medo das consequências? Imagine se Daniel tivesse fugido a essa questão. Imagine se Sadraque, Mesaque e Abednego tivesse de: não, eu não quero entrar na fornalha, então eu vou me ajoelhar aqui diante da estátua do rei. Não, com medo, para não ser punido com a morte. Eles disseram: não. Se o nosso Deus quiser, Ele nos livrará da tua mão e da fornalha. Agora, se Ele não quiser, a gente entra na fornalha. Mas a gente não vai aceitar essa mentira. Caim disse: eu não tenho responsabilidade com a verdade, eu não tenho responsabilidade com nada. Eu só tenho responsabilidade comigo mesmo. E Caim agiu, matou o seu irmão. Então, nós vimos que a indiferença não é a solução. Você não pode se manter indiferente. Você não pode ser egoísta a ponto de dizer que não tem responsabilidade com isso. Você e eu somos responsáveis, sim. Como cristãos, filhos de Deus, comprados e redimidos pelo sangue de Jesus Cristo, nós somos responsáveis pela verdade. Nós somos responsáveis por aquilo que é justo, verdadeiro e honesto. Não podemos permitir que o direito, a justiça, a verdade e o amor sejam apagados da história da humanidade.
Você é responsável, eu sou responsável, nós somos responsáveis e temos que fazer alguma coisa. Nós temos que agir, nós temos que pregar a verdade, viver a verdade. Você aceita a verdade como padrão para a sua vida? Você aceita a verdade como absoluta vinda de Deus para você? Você quer fazer da verdade a sua plataforma de fé, de esperança e de ação? Ore comigo. Querido Deus, meu Pai, a nossa gratidão a Ti pelo cuidado e proteção. Obrigado porque a verdade do Senhor não morreu. Ela pode até estar embrulhada nesse emaranhado de mentiras, mas ela vai prevalecer porque a Bíblia diz que existe um povo para reparar essas brechas. Existe um povo que ainda busca a verdade, diz o Salmo 35. Ajude-nos hoje, Senhor, a buscar a verdade e a viver a verdade, a praticar e pregar a verdade com a nossa vida, com as nossas ações. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.